Muito bem. A palavra que eu tenho para compartilhar com vocês nesta noite, e que já foi compartilhada nesta manhã, eu confesso que foi um grande desafio para mim. Relutei muito em estar passando essa palavra. Eu a recebi do Senhor na segunda de manhã, quando eu estava ali estudando, e me veio algumas coisas no meu coração, e eu fui marcando, esboçando, e eu senti que eu tinha que falar isso para vocês. Mas foi passando a semana e meu coração foi se fechando. Eu falei, não, eu não vou falar, eu vou fazer um vídeo. Não sou muito bom nisso, na verdade eu não gosto muito, né? Até tento, mas falei, vou fazer um vídeo e vou passar essa palavra através de um vídeo. A gente publica depois no grupo da igreja e tal. E eu senti o Espírito Santo falar, não, essa é a palavra que eu quero que você entrega para a minha igreja, para o povo que eu confiei a vocês pastorear. Então eu senti muito no coração, e o tema que nós vamos estar falando é esse: o cristão e a política. Talvez quem começou conosco nesse ministério, nós temos 7 anos de ministério, pastor, mas eu nunca ouvi o senhor falar de política na igreja. Pois é, nunca falei. E eu já sei que para alguns dos nossos preciosos convidados, eu quero dizer para vocês mais uma vez que é uma grande honra recebê-los. Talvez a primeira coisa que você pensa é o seguinte: eu não acredito que eu vim na igreja para ouvir falar de política. Talvez por você que veio aqui atrás de uma palavra, sei lá, de algo que você está vivendo, uma resposta, pastor, mas política. Deixa eu dizer algo para você: o Espírito Santo sabia que você estaria aqui. E eu já quero adiantar, porque eu me lembro quando eu ainda frequentava a igreja católica, algumas décadas atrás, hoje eu não sei como está, mas quando um sacerdote falava de política, as pessoas mais de idade, os anciões, eles saíam, iam lá para fora. Alguém lembra disso? Porque eles não gostavam. Mas antes de você fechar o teu coração, permitir que o diabo coloque resistência no teu coração, eu gostaria muito que você ouvisse o que eu tenho para falar. Aí no fim da mensagem, você vai tirar a conclusão de tudo aquilo que você ouviu. Porque eu já vou adiantar que eu não estou aqui para defender algum tipo de partido político, nada disso. Eu estou aqui para estar dando uma palavra de orientação para vocês e um posicionamento em relação à nossa igreja local, porque eu acredito que isso é importante. Eu quero ler um versículo bíblico que está em Provérbios 29, versículo 2. Provérbios 29, versículo 2. Diz assim: quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. Eu vou repetir: quando os justos eles governam, o povo se alegra. Mas quando os perversos estão no poder, o povo geme. Então eu repito, essa é uma palavra de orientação. E também repito mais uma vez, relutei muito estar trazendo ela em uma celebração. Mas algo que o Espírito Santo tem ministrado em meu coração, irmãos, é que a função de um pastor é cuidar, é proteger, é orientar o teu rebanho. Eu gosto de dizer que o pastor não é aquele que indica o caminho. O pastor é aquele, na verdade, que vai à frente conduzindo o rebanho de Cristo, né, no caminho. E uma das coisas que Jesus nos ensinou é ensinar os discípulos, a igreja, a guardar todas as coisas. Está lá em Mateus 28, 20. E a Bíblia, ela ensina muito sobre política. É porque talvez você nunca tenha a curiosidade de pesquisar a definição dessa palavra política, mas daqui a pouquinho eu vou dar para você aqui a definição. Então a Bíblia fala muito, ensina muito sobre política. Mas o que eu te peço mais uma vez é que você espere o final da mensagem para tirar a tua conclusão. Não deixe o diabo encher o teu coração. Não deixe o inimigo colocar resistência em teu coração. Ouça com o teu ouvido espiritual. Amém? Então eu quero definir a palavra política para você. E essa definição eu busquei no dicionário da web, né? Política é a arte ou a ciência de governar. Política é a arte ou a ciência da organização, da direção, da administração de nações ou estados, né?
ciência política. Então, ciência, o que é a ciência? Nada mais é do que a arte de você governar, de você organizar um estado, uma cidade, uma nação. Agora, antes de eu estar dando aqui sequência, você agora tem a definição de política. Eu quero passar para vocês um vídeo de 5 minutinhos. Talvez alguns de vocês já tiveram acesso a esse vídeo, já receberam aí no seu WhatsApp, mas ainda assim eu acho que vale a pena você ver, ouvir uma segunda vez. E se você ainda não ouviu e nem viu o vídeo, preste bastante atenção. Preste bastante atenção. 5 minutinhos. Bem, obrigado, pastor. Quantos já tiveram acesso ao vídeo, já viram ou assistiram o vídeo? Alguém? Levanta a mão, vamos ver. Poucos, né? Então, você vê que é um vídeo onde nos dá um contexto muito profundo sobre essa importância da política em relação à vida do cristão e à vida do homem, né? E a Bíblia, ela não se cala em relação a isso. Agora, é interessante porque o Espírito Santo me colocou no coração falar sobre esse tema, o cristão e a política, e coincidentemente hoje, dia 27 de setembro, né, é o início da propaganda eleitoral, aí não na TV, mas eu acho que na internet, né, foi liberada a partir de hoje. Então, nós vamos ter aí alguns dias para escolhermos os futuros prefeitos, vereadores, e irmãos, eu senti no meu coração a necessidade de manifestar a minha posição pessoal como líder cristão, como líder evangélico, principalmente a vocês que é a igreja local, em relação a esse tema, o cristão e a política, né? Agora veja bem, eu acredito que você, como membro dessa igreja local, você tem o direito de saber qual é a minha posição ou a posição dos pastores em relação a esse assunto, o cristão e a política. Por isso eu quero passar aqui a minha posição sobre o tema, a nossa posição como igreja em relação à política e tudo mais. Eu gostaria da tua atenção. Então, primeiramente aqui em relação à minha posição, irmãos, em relação aí ao cristão e à política, eu não sou contra, nunca fui e nunca serei contra, né? Muito pelo contrário, eu sou totalmente a favor de um cristão ou de um candidato que seja um cristão a um cargo eletivo, desde que, é claro, ele tenha um legado de integridade, de competência, que ele tenha um preparo, que ele tenha realmente uma aptidão para a política. Eu não sou o contrário, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, eu até mesmo dou preferência para um cristão na política. Eu acredito que nós precisamos de mais cristãos íntegros e sinceros, com chamados, com aptidões para a política. E a gente sabe que existem inúmeros personagens bíblicos que foram ótimos, excelentes políticos, como o caso de José lá no Egito, reis como Davi, como Josias, como Asa, o próprio Daniel, foram políticos cristãos, homens de Deus, que fizeram toda uma diferença na política, no governo, na administração pública. Agora, irmãos, essa é a minha posição em relação ao cristão e a política, ou cristão na política. Eu acredito que isto é bíblico, eu acredito que nós precisamos sim dar preferência para candidatos que compartilham desse princípio, repito, desde que, com as qualificações que há pouco eu mencionei. Agora veja bem, eu quero falar também um pouco sobre a nossa posição. Agora não é a minha posição, é a nossa posição de igreja local em relação à política. Posição da Igreja Aliança de Amor em relação à política. Irmãos, como igreja local, como liderança local, nós somos totalmente contrário à igreja se misturar, se envolver com a política. Vou repetir de uma maneira muito clara: somos totalmente contra a igreja local se envolver ou se misturar com a política. Nós acreditamos que a igreja, ela é um agente de Deus na terra para tratar de assuntos pertinentes ao reino de Deus. Tão somente isto.
Nós acreditamos que a igreja não está aqui para se infiltrar, para se envolver, para se misturar com uma questão política, né, terrena. Agora veja bem, acreditamos que a igreja pode e deve preparar bons políticos para a sociedade, para a comunidade. Isso nós acreditamos. A igreja, como agente de Deus, ela pode e deve preparar bons políticos para a sociedade. E eu também acredito que é dever sim da igreja a orientar os seus membros a votar de uma maneira consciente. Então, se em 7 anos você nunca me ouviu falar de política e nem vai me ouvir, agora, se Jesus não voltar daqui 2 anos, nós temos eleições novamente. E aí, novamente, eu quero estar trazendo essa mesma mensagem de conscientização e de posicionamento. Agora, eu não acredito que a igreja tem que se envolver particularmente com a política. Irmãos, na verdade, particularmente, quando eu digo particularmente, agora eu tenho que estender na questão de ministério, porque os pastores, a liderança da igreja, à medida que eles foram se achegando à igreja, eles foram se alinhando, né, ao trilho da igreja, a nossa visão que Deus nos deu. Então, veja bem, particularmente, eu sou totalmente contra usar, no caso, o altar da igreja para estar fazendo palanque eleitoral. Eu não aceito isso, é uma coisa que não me entra na cabeça, é uma coisa que a gente não aceita. Você nunca vai ver a gente trazendo candidato aqui no púlpito, e eu espero que isso nunca aconteça. Eu fiz um voto com Deus, eu sei que eu sou muito criticado, severamente criticado por isso, pastores já me falaram, já tentaram mudar a minha mentalidade, mas eu não consigo ver igreja se envolvendo com política. E depois eu vou te dar pelo menos 2 razões. E nós também somos contra usar o púlpito da igreja local para lançar candidatos a cargos eletivos. Eu acho que a gente precisa entender, esse lugar aqui é santo, esse lugar aqui é para a gente ministrar a palavra de vida, esse lugar aqui é para a gente ministrar os princípios dos céus, para fazer isso que a gente está fazendo, orientando, mas em hipótese alguma, nunca se misturando com a questão política, partidária e tudo mais. Agora presta atenção no que eu vou falar para vocês, irmãos, e eu quero deixar isso muito claro. Nós respeitamos de todo o coração a opinião de cada igreja local. Eu tenho colegas pastores que não apenas eles se envolvem, mas lançam candidatos a cargos eletivos, e a gente respeita. Nós também não nos sentimos melhores do que ninguém, nós não nos sentimos mais santo, mais justo do que ninguém, e eu gostaria que você tivesse esse respeito. Estou dando uma palavra de orientação para esse aprisco, esse rebanho que Deus nos confiou para guardar, cuidar e orientar, o que não significa dizer que você ou que eu tenho o direito de olhar para as outras igrejas e criticar. Isso aí não é papel nosso. Então que fique muito claro, essa aqui é a nossa posição ministerial, e a gente respeita a posição de cada pastor. É claro que talvez você está aqui até como convidado, e a tua presença nos alegra muito, mas eu quero que você também, eu falo com todo o respeito, você não tem que ter a mesma visão que a gente. Talvez você até está nos visitando de outra cidade, a tua igreja, ela já se envolve, a gente respeita, fique em paz, tá bom? Eu acho que isso é política, a gente respeitar a opinião de cada um. Agora eu gostaria de justificar a nossa posição como igreja local, de não se envolver, de não se misturar com uma questão política. Eu quero pelo menos dar 2 razões, poderia falar mais, mas o tempo não me permite. A primeira razão, irmãos, quando Jesus esteve presente aqui na terra, quando Jesus esteve aqui, não apenas como Cristo, como nosso Salvador, Ele nunca se envolveu com a política. Isso é interessante, Jesus nunca se envolveu com a política. Você nunca leu na sua Bíblia, por exemplo, Jesus lutando ou se revoltando contra o governo arbitrário e opressivo do Império Romano. Você nunca viu Jesus batendo de frente. Você nunca leu nos evangelhos Jesus também ensinando os seus discípulos a se envolverem com a política, a fazerem frente ao império corrupto romano. A gente nunca viu isto na Bíblia. Então olha só, Jesus ele nunca esteve preso às expectativas políticas, econômicas, sociais e nem religiosas do povo de Israel. Isso é tremendo. Por exemplo, você nunca viu Jesus na Bíblia se posicionando como um fariseu,
como um saduceu. Jesus, ele nunca, nem na questão religiosa do teu povo, ele se envolveu. Isso é importante você meditar. Eu ouço alguns pastores preciosos querendo justificar a igreja se envolvendo, se misturando com a política, dizendo que Jesus foi um grande reformador, um grande revolucionário. Gente, eu acredito que Jesus de fato foi um grande reformador. Na verdade ele foi o reformador, o revolucionário, mas de coisas espirituais e morais, e nunca políticas. Então essa é a primeira razão pela qual a gente não se envolve, porque Jesus é o nosso modelo, e se ele não se envolveu, o que significa dizer que a gente também não tem que usar a igreja e misturar ela com a política. E eu quero ler um trecho aqui, de uma das apostilas que a gente estudou na faculdade, e eu tirei essa parte, esse trecho aqui dessa apostila, para mim estar lendo para vocês aqui. Mas eu gostaria da tua atenção, porque você sabe que quando alguém lê algo para você, o déficit de atenção acaba sendo maior. Então exige uma atenção maior da parte de quem está recebendo. E como a gente falou domingo passado, para quem não esteve aqui, há um espaço muito grande entre o transmissor, né, e o receptor da palavra. Muitas coisas quer muitas vezes fazer com que você não ouça, para que você não seja abençoado. Então eu gostaria da tua atenção, um pequeno trecho que eu quero estar lendo aqui para você, de uma das apostilas que a gente estudou. Ela diz assim, e eu já quero dizer que eu não fui influenciado por isso, ok? Porque essa é uma posição que a gente tem desde a fundação do ministério. Mas olha só, Jesus de Nazaré, ele é o Cristo, o Messias, o ungido, o Filho de Deus, o profeta, o Rei tão esperado, e que dele provém a salvação, a libertação, a bênção de Deus. Presta atenção. No entanto, não é exatamente como esperavam os judeus, pois Jesus, como Cristo, ele não lutou contra e nem venceu o Império Romano. Ele não trouxe a devida liberdade, devida liberdade e autonomia, nem política, nem econômica e nem social para os judeus, pois os estrangeiros ainda dominavam sobre a Palestina, ali a terra de Israel também. Então Jesus também não trouxe a prosperidade que o povo judeu esperava, pois os impostos, a miséria ainda continuava presentes, né, naquelas regiões. E também não trouxe a bênção do Senhor, nesse sentido político. Agora olha só, por causa das expectativas nacionais judaicas, Jesus Cristo, ele não pôde ser comparado a Moisés, nem a Abraão e nem a Davi. Você sabe que Jesus, é claro, você sabe disso, ele foi severamente rejeitado pelo próprio povo. O próprio povo não recebeu Jesus como Messias, como Salvador, porque eles esperavam um Cristo que iria realmente dar essa liberdade política, econômica, social, e não foi essa proposta que Jesus veio trazer para eles. Não foi um libertador como foi Moisés, quando os tirou o povo de Israel do Egito. Não foi como Davi, que deu muitas vitórias, autonomia política, econômica para o povo. Então Jesus, ele foi rejeitado. Agora presta atenção, quantos aqui são cristãos? Amém. Então presta atenção. No entanto, se para o judeu Jesus ele foi desprezado, para nós os cristãos, Jesus, como Cristo, ele trouxe a liberdade de algo que aprisiona o ser humano por completo e de forma muito mais intensa e profunda. Ou seja, ele trouxe a liberdade do pecado, do preconceito e do egoísmo. Jesus ensinou que não bastava os judeus terem paz, mas sim o mundo inteiro precisa viver em paz. Para Jesus, antes de mudar o sistema conjuntural dos judeus, é preciso mudar o ser humano. Olha só, por que Jesus não alterou aparentemente a situação política, social, cultural, econômica da Palestina? Foi então rejeitado como Filho de Deus, como Messias e como Salvador. E em tom de deboche, Jesus morreu crucificado com uma epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos Judeus. Está escrito em Lucas 23, 38. Então você vê, Jesus, ele foi tremendamente rejeitado, porque ele não supriu as expectativas do povo judeu em relação à política, à economia.
e ele acabou da maneira como nós lemos aqui, sendo crucificado. Então você vê que Jesus, ele nunca vai chegar um tempo onde a Bíblia fala que Jesus vai reinar novamente por 1000 anos aqui, e aí sim, ele vai ser um revolucionário no sentido político também, porque a Bíblia fala que ele vai reinar, e a igreja vai reinar com ele, mas o povo de Israel não conseguiu discernir isso, assim como muitos, claro que eu respeito a posição de cada um, não entende isso, porque pegam palavras isoladas da Bíblia para justificar de que a igreja tem sim que se envolver com a política, mas Jesus nunca fez isso. E uma segunda razão por não nos envolvermos com a questão política, no sentido ministerial, no sentido de igreja local, ela é histórica, entenda algo, mais ou menos no ano 60 depois de Cristo, ali começou a perseguição em relação à igreja perseguida, primitiva, a igreja apostólica. Até então, a igreja não era perseguida pelo Império Romano, a igreja era perseguida pelos próprios judeus, mas a partir de 60 começou uma perseguição muito severa em relação à igreja pelo Império Romano. Isso durou até início ali do 4º século, mais ou menos ano 313, assumiu o Império Romano um imperador chamado Constantino. E Constantino, a história conta algumas controvérsias, não é para você entender. A história conta que a mãe do imperador Constantino, ela se converte, e consequentemente, segundo conta aí a história, né, há uma certa divergência, mas ele foi sair por uma guerra, e ele teve uma espécie de visão, ou de sonho de uma cruz, e ele então fez uma oração ali, que se Jesus desse para ele ali a vitória em relação àquela guerra, ele também se tornaria um cristão, e ele foi para a guerra, e eles venceram aquela guerra, a partir de então ele se declara também cristão. E a partir dele se declarar um cristão, ele também favorece a liberdade religiosa da igreja. A igreja cristã agora passa a não ser mais perseguida, e logo adiante, muito mais agora do que não ser perseguida, o Estado ele casa com a igreja. Então agora a igreja e o Estado romano, o Império Romano, começa a caminhar juntos, a um casamento, e a partir daí, meu irmão, a história conta uma decadência profunda em relação à igreja. A minha opinião é que hoje não é diferente. Todas as vezes que uma igreja local ela acaba se envolvendo com a questão política, os líderes começam a se envolver com a política, muitas vezes começa a entrar a corrupção, muitas vezes começa a entrar o próprio desejo por poder, por interesse pessoal e tudo mais. Então são pelo menos 2 razões pelas quais nós, como igreja local, não nos envolvemos com questões políticas. E eu espero que você respeite a nossa opinião, e é claro que eu respeito também a sua. Agora veja bem, pastor, e a sua opinião, ou a sua posição em relação a pastores, né, ou padres, ou sacerdotes envolvidos na política, disputando cargos eletivos, qual que é aí a posição sua? Meu irmão, eu também entendo que os pastores, eles foram vocacionados e chamados para o sacerdócio, e não para assumirem cargos eletivos. Então, particularmente também, eu tenho uma certa dificuldade de ver um pastor, um padre, seja o que for, se envolvendo e se candidatando, assumindo cargos eletivos. Há uma palavra onde o apóstolo Paulo está instruindo o jovem pastor Timóteo, no capítulo 2, no versículo 4, ele diz assim: nenhum soldado se deixa envolver-se pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Significa dizer que quando Jesus, ele vocaciona um pastor, e eu quero que você entenda, ser pastor não é uma profissão, ser pastor é uma vocação, e nós estamos aqui para servir, para tratar de assuntos em relação ao reino. E segundo a Bíblia, quando a gente assume esse chamado, nenhum soldado em serviço tem que se embaraçar com os negócios dessa vida, com os negócios civil, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, que é Jesus. Então eu não consigo crer, irmãos, que Deus tem o prazer de tirar um sacerdote, aonde está cuidando do rebanho dele, aonde está instruindo o rebanho dele, e colocar esse sacerdote lá na política. Eu não consigo entender. Na minha opinião, até acho que se o pastor, ele entendeu que foi um vocacionado
para assumir um púlpito, um rebanho, e mais para frente ele entende que essa não era a sua vocação, e a vocação dele mesmo é fazer política. Ele é um bom cristão, ele é honesto, na minha opinião, é a minha opinião, e eu respeito a de cada um. Ele deveria então renunciar ao sacerdócio e falar: eu quero viver então por essa causa, nobre, e não tem nada a ver. Somos sim em favor do cristão na política, mas o pastor, eu particularmente tenho dificuldade. Talvez você possa falar assim: pastor, mas agora há pouco o senhor falou sobre José, Davi, Asa, Josias, Daniel aí na política. Entenda, todos eles foram reis e governantes, e não sacerdote. O único sacerdote na Bíblia que também foi juiz e profeta foi Samuel, exceção, rara exceção. Os demais, e porque não tinha um, realmente honesto e íntegro, porque a corrupção estava generalizada. Mas via de regra, você vê na Bíblia: sacerdote, sacerdote; político, governador, rei; político, governador, rei. Só que eu repito, essa é a nossa posição como igreja local, e a gente respeita a opinião das pessoas. Amanhã, pastor Edilson pode sair prefeito. Pastor, quer não, pastor? Aí, elegantemente, a gente tem que falar: pastor, mas aí o senhor tem que escolher. Estou brincando, viu, pastor? Você é um grande pastor, vai assumir um grande núcleo, assim como os demais pastores. Mas é para você entender a nossa posição. É a nossa posição. Agora nós respeitamos: pastor, mas a igreja A, a igreja B é diferente, lá todo mundo, amém, a gente respeita, e nós precisamos respeitar, aprender. Nós não estamos falando que nós somos mais santos, nós não estamos falando que nós estamos com a verdade absoluta. A verdade absoluta está com Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos apenas tentando alinhar aqui a nossa visão com a Bíblia, a nossa igreja local com a Bíblia. Agora, algo importante, irmãos, nós não podemos, presta atenção, nós não podemos ser estúpidos, ignorantes, para dizer que a política é do diabo, porque é muito triste, mas ainda existe cristão que, quando se fala de política, vai ser essa coisa do diabo. É bom a gente lembrar novamente a definição da palavra política, A arte ou a ciência de governar. É a arte, é a ciência de organização, de direção, de administração, de estado, de governo ou de município, de nação. E a gente falar que isso é do diabo. Nós não podemos, gente, entregar coisas ao diabo onde Deus deixou para nós. O governo, a política é algo de Deus para organizar de uma maneira correta uma sociedade, uma comunidade. Ah, pastor, mas não funciona. Se não funciona, não é porque a Bíblia está errada, não é porque Deus está errado, talvez é porque nós temos votado nas pessoas erradas. Mas vamos parar de dar ao diabo aquilo que não pertence a ele. Alguns que são mais antigos aqui na fé sabem que algumas décadas atrás a igreja dava tudo ao diabo. Ministério de dança tão lindo, é do diabo, dança é do diabo. A guitarra na igreja é do diabo, não podia ter. A bateria não, é do diabo. Tem muitos aqui que viveram esse tempo, porque tudo era do diabo. O ritmo, o rock é do diabo, o samba é do diabo. Meu irmão, o diabo não tem nada. Aliás, eu quero dizer para você, Deus, Ele não ouve ritmo, Ele ouve coração. Então a gente não pode ser ignorante. Olha, duas coisas que a gente não deve discutir: política e religião. Porque o diabo, ele quer tudo para ele. Você não discute política, você não discute religião, você troca ideias, você constrói ideias. É muito diferente. Então não vamos ser estúpidos, irmãos. Olha Provérbios 29:2, que nós lemos já: quando os justos governam, o povo se alegra, e quando os perversos estão no poder, o povo geme. Há uma frase do Martin Luther King, que ele foi um pastor americano, esse rapaz, e muito honrado nos Estados Unidos. Hoje existe um feriado, salvo engano, nacional lá, em homenagem a ele, que lutou contra o direito, contra o racismo e outras causas nobres, E ele disse algo: olha só, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então entenda algo, que eu já estou terminando, irmãos. Em Romanos, no capítulo 13, é um capítulo quase todo que o apóstolo Paulo trata sobre a necessidade. Eu vou mais além. Ele trata sobre a obrigação do cristão estar sujeito a obedecer os governos, as autoridades. E olha o que ele diz no versículo 1, Romanos 13, versículo 1: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus, e aqueles que ocupam cargos de autoridades foram ali colocados por quem? Por Deus. Portanto, quem se rebela contra as autoridades se rebela contra o Deus que a instituiu, e será o quê?
punido. Coloca lá o versículo 6. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de quem, igreja? De Deus, no trabalho que realizam. Deem cada um o que lhe é devido. Paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem, e honrem e respeitem as autoridades. Olha aqui para mim, meu irmão. Paulo nos ensina de uma maneira muito clara: nós devemos estarmos submissos às autoridades, à Constituição e tudo mais, desde que, é claro, não fira a palavra de Deus. Só que pensa em algo que eu vou te falar. As autoridades que nós temos que estar sujeito são as autoridades que nós colocamos lá no poder. É por isso que você precisa aprender a votar. Eu preciso aprender. Nós precisamos levar a sério. Ah, pastor, mas eu não concordo, pastor, com a carga tributária do nosso país. Pastor, mas o nosso país está cheio de governos corruptos. Pastor, meu irmão, nesse contexto que foi escrito essa carta, ainda quem estava no poder era o Império Romano, o império arbitrário, opressivo, corrupto. Mas Paulo está dizendo: vocês precisam obedecer. E Pedro, ele escreve na sua primeira carta sobre a necessidade do cristão honrar, por exemplo, os seus senhores, tanto os bons quanto os ruins, e o governo não é diferente. Agora cabe a nós, meu irmão, levar a sério essa questão política. A igreja não se envolve na política, mas nós como cristãos precisamos sim nos posicionar, e temos os nossos candidatos, e investirmos tempo, porque disso também depende a nossa paz. Como no vídeo apresentado há pouco, muitas vezes a gente coloca espinheiro para reinar, e depois a gente reclama. Nós nos omitimos. E eu quero terminar inclusive essa reflexão dando algumas dicas importantes sobre essa questão da eleição e de como a gente deve escolher os nossos candidatos. Eu confesso para você, meu irmão, o que eu estou falando para você foi coisas que veio ao meu coração. Eu não sou um expert em política, mas é o óbvio que eu penso aqui, e que eu escrevi, e que eu quero estar passando para você, levar a sério. A partir de hoje nós vamos escolher as nossas autoridades municipais. Então, olha só, primeira coisa, exerça o seu direito de cidadão. Aí eu não vou votar para ninguém, eu vou anular meu voto. Gente, graças a Deus que nós vivemos num país democrático, é a democracia. Nós estamos vivendo num país ainda, né, que a democracia, nós temos a democracia. Graças a Deus que nós não vivemos numa, Coreia do Norte, onde um ditador é Deus, não pode ter internet, não pode ter nada, comanda a vida de todo mundo é escravo. Agora nós temos essa graça, essa liberdade para votarmos, para colocar as pessoas no poder. Agora, quando você anula o seu voto, sabe o que você está fazendo? Você está passando para outro o direito de escolha. Você está falando assim: escolhe no meu lugar. E aí as pessoas escolhem espinhos, e todos nós temos que ficar debaixo do espinho. Outra coisa, vote consciente. Presta atenção, vote consciente. E não venda, não troque o seu voto por uma cesta básica, por um remédio, por um trabalho, por 30, 40 ou 50 cruzeiros de combustível por semana no seu carro. Eu quero que você entenda, nada de errado se você vai apoiar um candidato e ele realmente vai te ajudar ali, talvez ele vai te dar um auxílio ali para você ajudar ele. Não estou dizendo isso, mas sair procurando, eu quero ver o candidato que vai me colocar gasolina no meu carro por 2 meses aí para me votar nele. Isso é baixo. Isso é quase se corromper. A gente acaba, irmãos, falando tanto da corrupção, mas muitas vezes, olha só, a gente faz isso. O que você vai fazer? Você vai me dar uma casa? O que você vai fazer para o meu parente? Então não faça isso. Vote consciente. O seu voto vale muito. Não troque. Outra coisa, olha só, vote para candidato que defenda os valores da família, os valores cristãos, e que tenha um bom projeto social. Isso é importante, meu irmão. Ah, é meu amigo, é minha amiga, ok, qual é o projeto que você tem? É cristão? Ou apenas fala que é cristão, mas os princípios deles não são cristãos? Ah, eu defendo os valores da família, mas é um péssimo esposo, uma péssima esposa, um péssimo filho. Outra coisa, olha só, vote para candidatos que defendam o interesse de toda a comunidade, de toda a cidade, e não apenas o interesse próprio ou de uma instituição local. Uma coisa que eu abomino é a gente falar: nós vamos lançar um candidato para cuidar dos interesses da igreja. Gente, quem legisla não está lá para
legislar para uma igreja, eles estão lá para legislar, se for um vereador, por exemplo, para a cidade. Eu vou votar aqui porque o cara vai resolver o meu problema. Não seja egoísta. Quem fez isso foi o povo judeu, queria Jesus só para abençoar eles não queriam Jesus para abençoar o mundo inteiro. Então não seja egoísta. Nós queremos autoridades que estejam assim, interessadas em abençoar a nossa cidade. Vote em candidato que tenha ficha limpa, legado de integridade, pessoas íntegras. E hoje nós temos acesso no site do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e que a gente consegue até ver isso, meus irmãos. É que às vezes a gente não quer ter trabalho, e aí o que acontece? Espinho, nós estamos debaixo dos espinheiros e reclamamos. Respeite a democracia, isso é importantíssimo. Vai começar agora, começou hoje as propagandas. Meu irmão, não use rede social para ficar espetando ninguém, para ficar criticando os outros, PT, PSDB. Nós não estamos aqui para isso, nós somos cristãos. Respeite a democracia. Essa frase eu gosto muito: democracia sem amor e respeito pelo próximo é anarquia. Se o camarada é PT, outro é PSB, outro é democrata, meu irmão, respeita. Você tem o teu candidato, amém. Você não está aí para ficar brigando, criticando o outro. Outra coisa importante: vote para candidatos que tenham as características acima que a gente falou, mas que também tenha aptidão, chamado para a política, além, claro, de uma experiência nesse meio. Eu não estou dizendo, irmãos, que o prefeito, para se votar ao candidato, ele já tem que ter sido um prefeito. O vereador, para votar no vereador, ele já tem que ter sido um vereador, não é isso. Mas alguém que esteja realmente engajado nisso, que tenha realmente uma experiência de viver, que tenha uma aptidão. Isso é importantíssimo, é importantíssimo. E eu quero encerrar aqui dizendo: pensa para Deus, ore, peça a direção. Senhor, mostra para mim quem eu tenho que votar. Ele vai mostrar. Não pensa você. Aqui nós temos alguns candidatos, aqui como vereador, nós nunca vamos apresentar. Alguns já vieram, orei, abençoei, querido. Mas agora veja bem, ora a Deus, peça direção, Senhor, mostra para mim. Deus vai te mostrar. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei em tuas mãos, ele inclina para onde ele quer. Se ele faz isso com o coração do rei, ele vai fazer com o teu coração. Ele vai te mostrar o candidato certo. Não é porque o meu amigo vai votar. Não, vê, pesquise, ore. Amém? E por fim, meu irmão, presta atenção no que eu vou te falar. As meninas estão prontas para a gente encerrar o culto? Estão? Tá bom, presta atenção no que eu vou te falar. Eu estou terminando. Até o dia 15 de novembro, é isso a eleição? Nós temos muitos candidatos. A partir do dia 1º, nós temos os eleitos. Aí eles passam a ser governador. Aí, meu irmão, se for em quem você votou, ou em quem eu votei ou não, nós temos que orar, nós temos que abençoar. Que negócio é esse do camarada que é de outro partido que ganhou? A gente amaldiçoa, a gente torce contra. Nós não podemos ser assim. Autoridades, independente de quem ganhar a eleição, vamos orar, vamos abençoar. E eu quero terminar com esse versículo aqui. E a gente vai ter as meninas adorando o Senhor aqui com um louvor, com uma dança, e a gente depois encerra o culto. 1 Timóteo 2, versículo 1 e 3, Paulo fala assim: antes de tudo, eu recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Olha o versículo 2, presta atenção. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida o quê? Tranquila, e o que, igreja? Pacífica, com toda a piedade e dignidade. Às vezes a gente busca tudo isso em Deus, tranquilidade, a passividade, a paz, mas nós somos responsáveis em orar e abençoar, e temos no Brasil, um país democrático, esse privilégio de colocar lá, mas depois a gente tem que orar, porque é a partir de então que nós vamos viver uma vida piedosa, digna, tranquila, pacífica. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. Amém, meu irmão? Olha, eu te peço perdão, talvez você veio aqui, pastor, não acredito que eu vim aqui ouvir política, mas eu tenho certeza que de alguma maneira o Espírito Santo teve a intenção de abençoar você através dessa palavra.